O Internacional vence o Vasco no estádio Beira-Rio pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, sobe na tabela e o Mano Menezes comemora não só a série invicta, mas principalmente os retornos que a data FIFA vai proporcionar. Enquanto isso, Rômulo se consolida no meio-campo, lá na frente tem reforço chegando que quebrou principalmente o silêncio lá na Turquia, vem campeão, é claro, e também a boa e velha cornetinha, né? Na rivalidade Grenal sempre é importante. E ela vem de um campeão do mundo, FIFA. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, porque quando a gente amanhece após uma vitória do Inter, sempre é um bom dia, né? Então, boa segunda para todo mundo, baita dia 12 de junho, né? Dia dos namorados, né? Dia do amor, dia que a galera toda aí presta a homenagem, né, ao parceiro ou à parceira, mas lembrem-se, né? O Dia dos Namorados ele tem que ser diário, ele tem que ser constante. Não adianta nada pegar e ficar postando coisa na internet no dia 12 e no dia 13 ser um imbecil, né? Então, fica bem com a pessoa que tu ama, fica bem com quem tu gosta, fica bem com aquelas pessoas que merecem, né? Principalmente do teu lado. E aqui fica o meu registro, né? Para a pessoa que me faz bem, para a pessoa que me acalma, para a pessoa que é constante na minha vida, é a Natália Carvalho, tá? Um beijão para ti, minha gata. Mas vamos lá, vamos falar do Internacional, porque assim, ó, o Inter venceu 2-1, subiu, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos botar do lado aqui, né? Sempre é bom dar uma olhadinha, né? Quando o Internacional sobe na tabela, conquista agora 14 pontos, vai para a parada, então, da data FIFA com algumas coisas a acertar, é óbvio, tá? Mas a gente tem que pontuar algumas questõezinhas importantes e eu acho que muito mais pelo lado benéfico, né? Do que os erros, que é óbvio que a gente tem que também destacar os erros, tá? Mas olha só, o Inter ganha de 2-1, o Inter começa 15 minutos, faz 2 gols e aí recua. E aí até o Mano Menezes ele tenta, né, meio que dar uma passada de pano e tal, diz que o Vasco também mudou um pouco da postura, mudou um pouco até do esquema tático, foi lá e fez um quadrado no meio campo, isso, aquilo, um retângulo, como ele chama, né? Mas depois ele me responde na pergunta que eu faço para ele sobre por que o time recua, né? E aí ele diz assim, olha, nós temos que aprender e ter entendimento dos momentos do adversário também, para esse jogo de xadrez, que eu até faço na pergunta, né, seja benéfico para o Inter, principalmente dentro de casa. Principalmente dentro do Beira-Rio, que ainda não teve um público muito bom, né? Não teve nem 20 mil pessoas, a previsão do Inter era 20 mil pessoas, inclusive, mas aí, claro, né, tem a questão de ser um jogo contra o Vasco, que estava nas últimas posições do campeonato e tal, até foi um jogo razoável, o Vasco também quis um pouco mais do jogo, né? O próprio Barbieri, né, botou atacante ao final da partida, tentando fazer o seu gol e tal. Mas o time do Mano Menezes teve uma postura bem interessante no final, pelo menos tentando segurar um pouco mais a bola. O Alan Patrick fez muito isso, tá? A gente tem o Rômulo como destaque, o John como destaque, o Luiz Adriano, acho que está melhorando a cada jogo, e principalmente em si mesmo, não só na questão física, sabe? Mas eu acho que na questão de posicionamento, na questão de pensamento rápido, né? Muitas vezes a gente ficava questionando o Luiz Adriano no sentido de ele parecer meio aéreo no jogo, né? A bola tá passando do lado dele assim, é como se o companheiro ou a torcida tivesse dizer, Luiz, vai no jogo, vai na bola. Daí ele se liga e vai na bola, né? Então, assim, eu acho que ele tá melhorando em si mesmo, participou às vezes até como meio que um 10. Não sei se vocês perceberam isso, mas muitas vezes ele saiu da área e o Pedro Henrique fez a parte do 9, né, ou a parte centralizada, e eu acho que isso também é bem importante, porque pode fazer com que o Inter surpreenda o adversário, né, e tenha um cara mais no meio ali, principalmente, talvez, até pelo fato de poder jogar, de repente, o Luiz Adriano e um Ener Valencia, que vai ser anunciado agora essa semana pelo Internacional. A gente também tem que destacar o Rômulo, tá, porque
o Rômulo, ele não vem sendo só o cara constante no meio-campo como camisa 5, mas me parece que hoje ele não só caiu nas graças do Mano e da torcida, mas no conjunto da obra, né? Naquilo que o Inter precisava. Um 5 de imposição física, um 5 de combate, um 5 principalmente que sabe também jogar, que sabe sair jogando. E aí a gente tinha só o Campagnaro nesse sentido. Campagnaro que ontem não fez um bom jogo, mas que principalmente me parece por conta de estar descontado. Tornozelo inchado desde o Grenal. A gente tem que também dar uma relevada nesse sentido, tá? Mas a questão do Rômulo, que não só faz o gol, mas percebe o momento que está vivendo dentro do Internacional. E aí na zona mista, até perguntei, né, sobre a questão do choro, porque ele faz o primeiro gol dele como jogador do Inter, faz o primeiro gol também da partida, obviamente, sai em direção à torcida e começa a chorar. Tem as imagens aí, ó. Tô botando as imagens aí dele extremamente, visivelmente emocionado, né? E ele conta sobre isso, que ele não teve um bom momento no Juventude, acaba rebaixado e tal, né? Com o Juventude, Série B. Só que daí ele vai pro Atlético, que é um time que não é, obviamente, que a carreira dele queria. E aí acaba vindo pro Internacional, passa um filme na cabeça, né? Óbvio. E aí ele se emociona no sentido aí de ter marcado gol, de ter aberto o caminho, né, para vitória colorada e para os 3 pontos lá no Beira-Rio. A gente também tem que falar o seguinte, né, cara, que o Enner Valencia quebrou o silêncio. O Enner Valencia quebrou o silêncio na Turquia, né? Foi campeão da Copa da Turquia, o Fenerbahçe passou por cima do Istambul e tal. E aí no meio, tá? Tem esse vídeo aqui, ó. Vou deixar ele falar para vocês, tá? Que a repórter pergunta se ele vai pro Brasil e ele, pode ser. Ele vai ser anunciado pelo Internacional, se não agora nessa segunda, ao final do dia, ali início da tarde, meio da tarde, mas, ou se não for nessa segunda-feira, é na terça-feira no máximo. O Internacional quer tirar essa angústia da torcida o quanto antes. O Enner Valencia, que pelo menos no bastidor, diz que assina por 3 anos. Tá, com o Internacional. O jogador tem 33 anos, até tem uma possibilidade, né? Se ele ficar com o contrato como um todo, encerra a carreira aqui. No Beira-Rio. É um jogador que hoje é o principal atacante do Campeonato Turco, da história do Campeonato Turco, né? Fez em tem 50 jogos, tem 43 possibilidades de gols, né? Envolvimentos em gols. Fez 37 gols e 6 assistências, né? 43 em 50 jogos. Tá vivendo um momento maravilhoso e é óbvio que o torcedor também cria essa expectativa, né? Em cima de essas atuações, em cima desses números, em cima dessa estatística. É um jogador que faz às vezes de centroavante, como camisa 9, mas sai também muito da área, que é como o Mano Menezes gosta de jogar. O Mano Menezes não gosta de um cara centroavantão, e até por isso que eu destaquei o Luiz Adriano antes, né? Então eu acho que tem uma perspectiva muito boa. Eu falei sobre o calendário dele, né? Sobre o cronograma dele, tá? Eu vou deixar aqui em cima, tava no vídeo agora desse final de semana. Dá uma olhada depois, recupera, porque daí tu vai estar ligado em todas as datas que vão, vamos dizer assim, estar ligado, né? O Enner Valencia ao Internacional. Gente, como hoje é Dia dos Namorados, né, e Dia do Amor e tal, não podia deixar de destacar uma cornetinha, né, que a gente também tem que fazer sempre, né, sempre tem que ter uma corneta. Até a rede social do Inter, né, deu uma cornetada no rival que tomou um pauzinho de novo fácil pro Flamengo, né, e aí esse cara aqui também pegou e botou uma cornetinha interessante ontem no seu Instagram, né? O Klemer ali botou que amanhã é Dia dos Namorados, no caso hoje, né? Mas no domingo era dia do ex, o Cebolinha, que, né, que faz o gol e acaba comemorando e tal. Deu todo um estresse, né? O torcedor do Grêmio ficou todo errado. Mas enfim, sempre é bom, né? A gente ter uma corneta sadia e principalmente de quem tem taça para levantar, né, meu? O cara que não tem taça para levantar e fica corneteando na internet tem que, por favor, né? Pegar e botar a viola no saco e ó, ficar bem quietinho. Se tu chegou até aqui, mais uma vez, tamo junto, meu parceiro. A gente se fala de manhã e todo finalzinho de tarde por aqui. Te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like também, que sempre ajuda demais o meu trabalho. E outra,
Compartilha para o maior número possível de colorados, porque daí a gente, obviamente, vai crescendo a nossa família aqui, a nossa grande comunidade colorada que a gente está criando aqui, beleza? E a KTO te dá 20% de free bet com o código Ernest. Também faz isso aí, te cadastra lá e aproveita todas essas barbadas do sueco aí, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!